a Ferrari pensa em correr na Indy e creio que isso vai acabar saindo. E aí, amigos do Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Voltei aqui nessa sexta-feira, nesse final de semana de feriado, prolongado ou não, em qualquer lugar do Brasil ou no mundo, para falar a respeito de um assunto frio novamente. Gostei de fazer listas, sempre rende assunto, sempre rende comentários, e vi que vocês no último vídeo em que falei de listas se prontificaram a colocar muitos temas para que a gente falasse aqui no GP às 10. E aí eu fiquei pensando, qual tema seria legal? E tá valendo, né? Eu falei de pistas, né? Recentemente saiu a informação oficial da Fórmula 1 que o Ross Brown pretende correr, ou estuda correr pelo menos, no Algarve, que foi uma pista que nós escolhemos naquela lista de selecionáveis para a Fórmula 1, e numa espécie de anel externo, o circuito oval do Bahrein, que pega a curva 4, elimina aquela parte interna, interliga com a 13 e faria um bom circuito rápido, hein? Seria muito legal ver uma corrida no anel externo. Velocidade pura, muito interessante mesmo se vingar essa ideia da segunda prova no Bahrein. Eu comecei a pensar porque também teve algumas notícias de equipes falando que querem entrar na Fórmula 1, que o teto orçamentário é interessante agora. Havia um papo de matar o Pantera, que por enquanto está calada em relação à movimentação, mas então comecei a pensar, poxa, que equipes poderiam aproveitar esse efeito do teto orçamentário e fazer uma conexão com a Fórmula 1, tentando vínculos com as equipes principais estabelecidas, e aí já de início prover competição plena para entrar na Fórmula 1 e aumentar um grid que hoje é de parcos 20 carros. Se a gente observar a Indy estreando na semana anterior, foram 24, mas há uma projeção de ter um grid ainda maior para as próximas provas, porque muitas equipes ou colocaram um carro ou não estrearam na etapa do Texas. E aí fiz um rabisco de 5 equipes, claro, poderiam ser mais, e aí já faço asterisco. Queria muito que a Minardi voltasse para a Fórmula 1, é uma equipe com a qual nós, pessoas da minha geração de 20 anos, temos muito vínculo, né? A Minardi preta e amarela, a Minardi branca, todas com a presença ali do Pierluigi Martini. Então seria legal se o Giancarlo Minardi, vivo ainda, pudesse ter uma operação na Fórmula 1, mas é claro, ele não tem condição financeira alguma de voltar para a Fórmula 1 e certamente voltaria se fosse possível andando nas posições que a Minardi estava acostumada a correr em seus tempos. Inclusive a Minardi, eu falei de Portugal, a única vez que a Minardi liderou uma corrida foi em Portugal, no circuito do Estoril. Fiz um rabisco aqui, anotei 5 nomes, comecei a pensar, a pescar 5 nomes ideais de equipes, embora uma delas talvez não tenha o DNA Fórmula 1, mas é uma equipe que é estruturada, vou falar dela daqui a pouco, mas poderia pensar em entrar na Fórmula 1. A primeira equipe que eu queria ver na Fórmula 1, o Eric vai colocar na tela nesse momento, é esta, Andretti. Eu diria que das 5 é aquela que teria mais chance. Andretti é aquela equipe que tem 5 carros, às vezes 6 na Indy, quiçá 7 por associações, vai colocando o carro à torta e à direito, principalmente nas 500 milhas de Indianápolis. E o Michael Andretti não se furta em fazer parcerias e trazer patrocinadores grandes para a sua equipe. Caso foi, por exemplo, colocou o Hinchcliffe para correr no GP do Texas. Mas ele tem participação na Fórmula E, já teve participação no Rally Global, tem ação em uma equipe com a Walkinshaw, Supercar australiana, V8 Supercar, tem a sua equipe na Fórmula E. Ele é um cara que tem visão, já teve várias vezes, inclusive nos últimos anos, no paddock da Fórmula 1, ciscando aqui e ali, onde pode ser colocado uma equipe dele, e tem a impressão que com esse teto orçamentário, as chances de ver o Andretti na Fórmula 1 aumentam, porque sim, é uma meta dele ir para a Fórmula 1, embora não tenha sido absolutamente nada como piloto, ele é um empresário muito, muito bom, tanto que sua equipe ganhou vários campeonatos em parceria com Barry Green. A Andretti Green dominou a Indy na década passada e disputa de igual para igual
com outras duas equipes naquela categoria. Ver o Michael como chefe de equipe traria um fôlego novo, traria o espírito americano que talvez a própria Fórmula 1 queira nesse momento. A Haas precisa ser também alavancada nesse sentido, mas a Fórmula 1 com uma direção americana, precisa de mais equipes americanas. A Andretti seria um bom começo, um bom início, e não é só ela, você vai ver nesse vídeo que tem mais. Mas a estrutura que Michael Andretti hoje tem nas mãos, eu diria para vocês, é maior que a das rivais que tem na Indy, porque ela consegue patrocinadores mais fácil e consegue também colocar todos os pilotos em nível de igualdade para concorrer com os seus rivais. Se eles não conseguem em algum momento, é por falta não de recursos, mas eventualmente de experiência. Tanto que Alexander Rossi venceu as 500 milhas de Indianápolis em 2016 e tem brigado pelo título e tem sido até melhor piloto que alguns dos campeões dos últimos anos da Indy. Colocaria então a Andretti no primeiro lugar. A minha segunda equipe seria aquela que eu citei agora há pouco, que talvez não tenha interesse de entrar na Fórmula 1, mas me parece ter uma estrutura muito adequada, que é a Venturi, se for em francês, né? Porque é uma equipe monegasca dos anos 80, né? É uma construtora monegasca que nos anos 2000 deu uma guinada por completo e hoje se dedica à mobilidade elétrica, né? Tanto que tem a sua única equipe lá na Fórmula E, inclusive com o Felipe Massa. A estrutura dela como equipe sem ter uma fábrica, inclusive, ao seu lado, me faz crer que há uma estrutura interessante trabalhada ali pela sua chefia para que ela pudesse ter outros voos fora da Fórmula E. De novo, não creio que isso fosse acontecer, mas pensando numa Fórmula 1 de teto orçamentário e pensando numa Fórmula 1 que tem até uma preocupação híbrida, pelo menos, em colocar elementos elétricos nos seus carros, essa equipe seria mais apta ali da Fórmula E, tirando, claro, aquelas que não tem nenhum vínculo ou já tiveram um vínculo com a categoria, aquela que me parece ter uma estrutura interessante. Claro, não levaria Felipe Massa, nem mesmo Eduardo Mortara para correr na Fórmula 1. Acho que o tempo de um já deu e o tempo de outro nunca existiu. Mortara foi muito bom piloto no DTM, mas era o cara que faltava para ele cabeça. Era um cara muito inconstante e até isso acontece na Fórmula E também. Mortara faz provas muito boas, depois péssimo em outras. Mas a equipe Venturi seria uma equipe para compor o grid e fazer boas alianças ali com a Fórmula 1. Claro, todas essas equipes que eu estou citando precisariam entrar na Fórmula 1 com alianças bem feitas com as equipes que lá estão. Alianças possivelmente parecidas até com que a Racing Point, Aston Martin, Midland, Jordan, Spiker, MF1 e Force India fez nesse ano com a própria Mercedes, inclusive copiando o projeto. Mas a gente sabe que tem ali uma aliança muito grande entre Toto Wolff e Lawrence Stroll, acionistas trocando um com o outro ali. Tá bonito o negócio de ver. A FIA não se meteu até agora, por enquanto tudo, nem a Fórmula 1, então por enquanto tudo ok. Então a Venturi, ou qualquer oxítona, proparoxítona e paroxítona que for, ela seria uma equipe a ser considerada pela categoria. A terceira equipe que colocaria, agora sim, devidamente paramentado, olha só, aqui, não nesse símbolo aqui não, né, porque não patrocina mais, e aqui, ó, vocês estão vendo aqui, tirou o Armab, que também não existe mais, Ganassi. Chip Ganassi. Ganassi entrou na Fórmula Indy, né, nos anos 80, 90, comprando o espólio da Patrick, equipe que proporcionou ao Emerson uma das conquistas nas 500 milhas de Indianápolis. Assim também fez na NASCAR, né, associando-se a Félix Sabates, mas é uma equipe que se manteve sempre no topo, né, agora vai correr naquela Extreme E, né, a Fórmula E marombada. Primeira vez, né, que a Ganassi entra com uma equipe do zero, basicamente, e tem a impressão que a Ganassi faria bem na Fórmula 1. Chip Ganassi é um cara muito visionário, muito competitivo, tira demais dos pilotos, e nesse caso, sim, queria Scott Dixon correndo pela Ganassi com 50 anos de idade na Fórmula 1. Teria a impressão que faria bem feito. De novo, com uma associação bem feita, verificando quais os laços que teria com a categoria. Motor provavelmente seria a Honda, né? Seria a Honda, já teve laços importantes nesse vai e vem das montadoras, então seria interessante ver como transferiria essa parceria da Honda para
a Fórmula 1, ajudando, né, sendo uma equipe de base entre Red Bull e AlphaTauri. Tem a impressão que com o patrocinador certo e com esse teto orçamentário, de novo, é uma equipe junto com o Andretti que tem condições de colocar ali seus carros para alinhar na categoria. Tem um piloto lá que já correu na Fórmula 1, Marcus Ericsson, tem dinheiro, poderia voltar com ele, tá? Então aí para isso. Aliás, um parênteses eu quero que depois vocês comentem aqui embaixo, por favor. Vocês são a favor da venda de carros? O Christian Horner, por exemplo, é. Você acha que, como na MotoGP, por exemplo, deveria ter um campeonato de construtores e um campeonato de equipes? Então, a Ganassi quer ir para a Fórmula 1 e quer comprar o chassi da Red Bull. Ela concorre como equipe Ganassi, mas não concorre como construtora. Aí criaria uma outra divisão de campeonatos. Eu sou favorável, já digo a isso. Muita gente que é tradicionalista acha que a Fórmula 1 deveria apenas ser como é hoje, correndo apenas com as equipes que produzem os seus próprios carros. Entendo que o momento seja outro, que se poderia... Não vou nem culpar o momento, há muito tempo acho que a Fórmula 1 poderia se abrir um pouco. Fechando parênteses. Terceira equipe, portanto, a Ganassi. A quarta equipe é uma equipe que vem da Fórmula 2 e tem já laços com uma equipe da Fórmula 1. É claro, muitas das equipes da Fórmula 2 hoje têm laços com a equipe da Fórmula 1, mas a que me parece mais sólida é a Prema. Prema, que tem o vínculo com a Ferrari, tem vínculo com a Mercedes também. Muitos pilotos que correm lá são pilotos de desenvolvimento dessas duas equipes montadoras, e já havia algum tempo que a Prema podia ter dado o passo maior de colocar uma equipe na Fórmula 1, assim como, por exemplo, a Arte Grand Prix, a ART. Mas vejo que hoje esse vínculo que tem com a Ferrari, por exemplo, né, o Mick Schumacher correndo lá, faria com que a Ferrari pudesse considerar a Prema propriamente como uma equipe B sua. E se a gente for pegar o assunto que eu acabei de falar a respeito da venda de chassi, tá aqui o chassi, corre com ele, e até permitiria, né, que a Ferrari pudesse manter alguns empregos, já que essa é a preocupação que a Ferrari tem a partir de agora com o teto orçamentário. Você teria um dinheiro a mais, né? Afinal, as equipes que forneceriam motores e outras peças poderiam ganhar um pouco a mais disso, e claro, a Ferrari teria mais recursos financeiros para manter os atuais funcionários. Pensar também em como ter outras opções de correr em outras categorias. A Ferrari pensa em correr na Indy e creio que isso vai acabar saindo. Depois é um parênteses novo. E também entendo que ela vá para o WEC na nova configuração dos carros, nos hipercarros. A Prema me parece uma equipe financeiramente boa, é uma equipe tradicional, né, dos anos 80, e que tem bases sólidas e que possivelmente conseguiria bons patrocinadores para subir à Fórmula 1. É claro que nós estamos pensando num mundo novo, né? A gente não sabe como vai estar a economia mundial e não sabe nem como as equipes da Fórmula 1 vão sobreviver, se o teto orçamentário não vai ser, inclusive, baixado ainda mais. Afinal, 140 milhões de dólares não é uma conta muito fácil de se fechar em tempos de pandemia. Mas, considerando que o mundo há de voltar a uma normalidade em algum momento, espero que a Prema se lance aí no mundo da Fórmula 1 como uma equipe concorrente das demais. E para finalizar, a última equipe, claro, a Penske. E aí você teria não só a presença da equipe Penske. Ter hoje o Roger Penske como dono da Indy e dono do autódromo de Indianápolis, do Indianapolis Motor Speedway, abre a possibilidade para negócios maiores no esporte a motor em geral, no automobilismo em geral. O Roger, com 83 anos, tem muito mais visão que jovens de 40. Tem mais visão que o Chase Carey, que é um cara que foi colocado ali na Fórmula 1 para dirigir uma categoria e dar lucro para os acionistas. O Roger é um cara que viveu a vida toda com base nisso e foi criando uma série de empresas nos Estados Unidos, transformando num multibilionário homem. Ele é muito rico. Queria ter 1% só na grana. Você hoje ter a Indy nas mãos dele e a Fórmula 1 nas mãos do Chase Carey, uma direção americana, permite um intercâmbio de ideias e negócios muito grande. Antes, nas mãos do Bernie Ecclestone, isso seria impensável.
impensável. Nos anos 90 a gente sabe a rivalidade que Indy e Fórmula 1 tiveram. Mas com esse chamariz da Ferrari indo para Indy e com a tentativa de que a Fórmula 1 volte a correr em Indianápolis, é possível a gente começar a pensar em negócios múltiplos para o pessoal da Indy. A começar pela equipe de Roger Penske, que já correu na Fórmula 1 nos anos 70, né? A Penske deixou a categoria por questões financeiras, né? Houve a morte também do seu sócio, né? Do sócio do Roger Penske, que era o Heinz Hofer, e por isso ela saiu e não voltou mais. Mas com esse poderio que se tem nas mãos e agora sabendo dos planos de cada uma das categorias, é possível começar a pensar em negócios entre ambas. É possível, inclusive, pensar naquilo que eu sonho que fosse acontecer. Não ter corrida nos últimos 2 finais de semana de maio na Fórmula 1, permitindo que as equipes da Fórmula 1 se aventurem a disputar as 500 milhas de Indianápolis como era tempos atrás. Isso poderia permitir que equipes da Indy também corressem lá do outro lado, compartilhassem patrocínios, fazer como a McLaren está fazendo, se aventurando. Os carros da McLaren da Indy têm basicamente os mesmos patrocinadores que tem os da Fórmula 1. São 2 frentes, mais negócios se abrindo, vendendo carros, vendendo experiências e benefícios dos 2 lados. Se nesse pacote Penske, Ganassi e Andretti pudessem ser incluídas não só jogando para a Fórmula 1 e a Fórmula 1 trazendo coisas do seu mundo para o mundo da Indy, eu tenho certeza que seria o casamento perfeito e ajudaria o esporte no momento que o esporte precisa ser ajudado. Ter 3 equipes a reboque, Penske, Ganassi e Andretti, por exemplo, mesmo se não tiver Venturi, não vai ter. E a Prema, que aí vai depender de um patrocínio gordo, mas já teria uma base para subir à Fórmula 1, eu tenho a impressão que faria parte de um grande negócio, que seria benéfico para o esporte. Nisso que as 2 partes têm de pensar. E é por isso que eu escolhi, por exemplo, essas 3 equipes. Há outras tantas que a gente poderia escolher lá do EC, Wayne Taylor, por exemplo. Já pensou? Se corresse na Fórmula 1, seria uma boa. Mas enfim, é mais por questão também de negócios. A Fórmula 1 e a Indy têm de olhar para isso nesse momento. Fui longo? Foi. Comentem aqui embaixo no vídeo quem que vocês gostariam de ver na Fórmula 1, que equipe antiga vocês gostariam de ver de volta à Fórmula 1, a Ozella, a AGS, a Zakspeed. Ah, que maravilha seria. Então se inscrevam no canal, ativem as notificações, tem vídeo todo dia, sempre na GPTV, o canal do Grande Prêmio no YouTube. Um beijo para todos vocês, fiquem em casa, safados. Tchau.